brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá a todos, a todas que estão nos acompanhando aqui no Grande Prêmio. Começa mais um Paddock Sprint já em dezembro. Enquanto alguns campeonatos estão se encerrando, estão fechando, como a Fórmula 1, que neste fim de semana disputa a sua última etapa, outros estão começando. A Fórmula E chega a São Paulo para abrir a temporada 2024-25 e o Grande Prêmio, claro, mais uma vez vai cobrir isso. Todas as etapas, todas as atividades, vai ser, mais uma vez, a emissora da Fórmula E aqui no Brasil e você vai poder curtir tudo conosco. E a gente está chegando no Paddock Sprint para falar sobre a Fórmula E, que abre o campeonato, mas também vamos falar de Fórmula 1, teve muita coisa lá no Qatar para comentar, e tem também a crise da KTM na MotoGP. Será que a montadora vai sair ou vai ficar no grid? Para isso eu tenho aqui comigo hoje Gabriel Carvalho e Vicente Soela, mais uma vez, além da nossa querida Carol Virgílio, que está nos bastidores. Olá a todos, vou começar com o Gabo, porque a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero começar com um assunto que envolve uma área dele, que é a Indy. Gabo, olá, tudo bom com você? A gente vai falar sobre o primeiro assunto de hoje, envolvendo a Fórmula E, que é Caio Collet, que está fora do projeto da Nissan na Fórmula E, ele que corre na Indy Next, foi substituído por Sérgio Sete Câmara. O que você pode dizer, como é que foi essa temporada do Caio nos Estados Unidos? Se de fato faz sentido essa decisão dele de seguir mais um ano lá e acabar saindo do projeto da Fórmula E, da Nissan na Fórmula E. Olá, Gabo, tudo bom? Olá, Cuenca, olá, Vicente, Carol na produção, todos os nossos amigos, espectadores aí do Paddock Sprint. Uma temporada bem positiva do Caio Collet, né? Chegou a vencer corridas, né? Esteve ali mais ou menos, não necessariamente no bolo do título, porque a temporada foi bem tranquila, bem dominada pelo Louis Foster, né? Que vai ser aí o novo, inclusive, piloto da Hall no ano que vem. Mas o ano do Collet foi muito positivo, foi o melhor novato do ano e está de contrato renovado aí com a HMD Motorsports para 2025. E agora, nesse cenário em que a Indy virou um clube levemente mais fechado por conta das questões dos charters e tudo mais, o Collet ter um segundo ano de Indy Next é muito importante para o Collet. Eu acho que o mais importante também é ele poder correr, né? Eu acho que nada é melhor para um piloto do que ter oportunidade de estar em qualquer tipo de competição, né? Isso vale tanto para a Indy Next, o Super Fórmula Lights, qualquer coisa é melhor do que você só ser reserva, né? E, enfim, com a chegada aí do Sete Câmara, né, ele poderia até revezar esse posto, né, de reserva da Nissan, mas convenhamos que não é, enfim, acho que a própria contratação do Sete Câmara diz muito sobre o que a Nissan pensa, né, a respeito de um plano de carreira, de evolução para o Collet. Então, de fato, apesar de ele ter se apresentado no ano passado, se eu não me engano, em Berlim, né, ano passado não, esse ano, né, mas temporada passada, tá meio claro que acho que a Nissan não tinha tantos planos assim para o futuro dele, então acho que faz mais sentido realmente pregar esse foco na Indy Next, até porque, enfim, a gente não sabe como vai ser ano que vem na Indy, né, que vagas vão se abrir, mas ele, quem sabe, conquistando o título, vai se colocar numa posição muito boa para quem sabe entrar na Indy em 2026, né, agora ele tem uma Indy Next aí com a obrigação de brigar pelo título. Pois é, o Collet chegou a fazer uma etapa no passado substituindo o Oliver Rowland, e ele não tinha muito espaço ali. Oliver Rowland e Sasha Fenestraz acabaram fazendo a dupla da Nissan. Esse ano vai ser o Rowland com o Norman Nato, que saiu da Andretti. Mas a saída do Caio Collet, Vicente, acaba abrindo a vaga para um outro brasileiro, que é o Sérgio Sete Câmara, que vai para a Nissan no ano que vem, nesse posto de reserva. Mas acho que o principal destaque aí é a perda da vaga, né? O Sérgio Sete Câmara era titular da Kiro, né? No ano passado ela era a ERT, e ele acabou saindo da equipe, foi substituído pelo David Beckman. Com isso, o Brasil tem só um piloto titular esse ano,
que é o Lucas de Grassi, na equipe Lola Yamaha. Olá, Vicente, tudo bom com você? Como é que você vê esse futuro do Brasil no grid da Fórmula E? Cada ano parece que reduz um pouco mais e agora é a confirmação da saída do Sete Câmara. Olá, Cuenca, olá, Gabriel Carvalho, a Carol que está com a gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e é realmente isso. Eu assino embaixo que o Gabo disse sobre o Caio Collet, que eu acho que realmente não havia nenhuma oportunidade para ele assim na Fórmula E nos próximos anos, ele estava como reserva da Nissan, teve a oportunidade de entrar ali em uma das corridas, mas não dava para planejar um futuro para ele assim na categoria elétrica, então acho que a opção que ele fez realmente em focar mais lá na Indy é o que ele deveria realmente fazer, o que ele deveria realmente focar, que eu acho que onde ele tem mais oportunidade visando o futuro. E, enquanto isso, por outro lado, o Sérgio Sete Câmara, que já era até um pouco esperado nessa substituição, a partir do momento que a Porsche ali passou agora, né, fechou o acordo de fornecimento, de trem de força para a atual Kiro, né, a Cupra Kiro agora que será em 2024, 2025, então já era esperado que a Porsche, né, mexesse ali também os seus pauzinhos para colocar um piloto que é da Porsche, né, como que é o David Beckman. Então, já era algo esperado, um movimento esperado, até porque ele fez a pré-temporada ao lado do Dan Tickton, né, então o Sete Câmara provavelmente já estava avisado que não continuaria com a equipe essa temporada, que é uma pena, porque ele, assim, apesar de ter resultados modestos na última temporada, ele fez um bom campeonato na medida do que era possível para ele conseguir desempenhar com a IRT. A equipe errou em diversas oportunidades, ele até foi desclassificado em um momento, acho que até no Prix de São Paulo, você pode até me corrigir, por causa de um vacilo com o uso da bateria da equipe, ou seja, ele realmente estava, né, esgotado com aquela condição, e realmente quando a equipe tem um novo trem de força da Porsche, que é um dos mais fortes da categoria, mesmo que seja a especificação da temporada passada, mas seria uma oportunidade de conseguir resultados mais expressivos, né, conseguir chamar a atenção de uma equipe talvez mais forte na próxima temporada, ele realmente perde essa chance e vai para a Nissan, que não é assim todo algo ruim, já que a Nissan é uma equipe que está evoluindo na Fórmula E, uma equipe que chega atraindo olhares em 2024, 2025 ali, tem a Porsche, tem a Jaguar, obviamente, que partem como favoritas, mas tem a Nissan, que está se preparando muito bem ali para esse ano também, o carro vem desenvolvendo bem desde a temporada passada, o Oliver Rowland ganhou algumas corridas, vencendo sempre alguém competitivo, vai ter o Norman Nato agora também ao lado dele, né, que voltou à equipe após um ano fora aí. Então, o Sete Câmara como reserva ali, em uma equipe que realmente é mais forte do que a RT e a Kiro atual, espero que seja. Então, ele pode se desenvolver melhor, ajudar a Nissan e talvez focar em uma vaga que pode se abrir para a próxima temporada. É um piloto bom, não vou falar que, nossa, é sensacional, mas é um piloto que consegue entregar mais do que ele vinha entregando se tiver um equipamento mais adequado em mãos. Então, acho que o movimento, assim, não é ao todo ruim para ele. Obviamente, é melhor você estar como titular em uma equipe, você tentar mostrar seu serviço como titular em uma equipe que vem mais forte nessa temporada, como é o caso daquilo que a gente mencionou aqui com essa parceria com a Porsche, mas indo para a Nissan também, que é uma equipe mais do top 3, vamos dizer assim, eu acho que também terá a oportunidade de mostrar o seu serviço internamente e sonhar com uma vaga futura. Eu vou soltar uma pergunta aqui para vocês. A gente já teve uma sequência aí de pilotos brasileiros no grid da Fórmula E. Uns passaram de maneira breve, outros já duraram um tempo. O Lucas de Grassi está desde o início e ele segue como o único agora titular no grid. Tem ali, já está indo para a parte final da carreira, a gente pode dizer assim. Vocês conseguem ver algum outro brasileiro que possa entrar no grid nesse momento? A gente sempre tem aqueles nomes, né? Felipe Drogovic, talvez outro piloto que venha aí à mente. Vocês conseguem pensar em algum outro brasileiro para o grid a partir de 2025, por exemplo, Gabriel? Eu acho que assim, o Drogovic, como ele teve aí uma relação com a Maserati, né, de piloto de testes, até recentemente participou, né, de teste com a Fórmula E, acho que ele seria a opção mais lógica, né, e talvez também dependendo de alguma filiação que faria, né, caso não dê certo na Indy, com o Enzo Fittipaldi, né, mas eu acho que a gente vive um cenário diferente a respeito da Fórmula E, né, e eu acho que a Indy também tem passado muito por isso, porque o grid está ficando mais fechado, né, porque antes a Fórmula E tinha muito aquele aspecto assim de ser meio que uma casa de refugos da Fórmula 1 e tudo mais, mas a gente vê que é uma categoria difícil, não é uma categoria que você simplesmente vai lá correr e você vai se dar bem. Então você vai ter casos, por exemplo, tipo Verlaine, Van Dorn, foram campeões, mas você vai ter casos, por exemplo, de Giovinazzi, que foi um completo desastre, né, e está sendo muito mais... E claro que assim, você trazer um ex-Fórmula 1
para a Fórmula E, ele pode ter uma questão de marketing e tal que seja valiosa, né? Até como foi na época do Giovinazzi e tudo mais, mas hoje pesa muito a experiência e o nível que você tem na Fórmula E, que é uma categoria que, querendo ou não, ela é muito difícil de adaptar, é um carro que é muito mais leve, é um carro que é muito mais sensível, é muito mais complicado de você comparar ele com outros carros, né, do esporte motor. Então, é por isso que está esse cenário mais fechado também, né, porque hoje em dia é valorizada mais a experiência que os pilotos têm ali do que necessariamente você treinar um cara para eventualmente melhorar e etc. Claro que vão ter casos aí, a gente vai ter o Zeni Malone esse ano, mas enfim. Mas para voltar para o ponto inicial da coisa, né, eu acho que o que eu veria mesmo é o Drogovic e o Enzo, mas eu não acho que é a prioridade da carreira deles no seguinte momento, né? Pois é, e tendo agora mais montadoras no grid do que aquelas equipes mais independentes, Vicente, você acha que precisa ter algum projeto a mais? Você precisa ter algum cascalho também ali para entrar mais no grid da Fórmula E, não apenas talento? A Fórmula E começou uma categoria nova, né? Uma categoria que tem uma década aí de vida. Então, assim, igual o Gabo bem mencionou, ela era um pouco de refúgio, né? Os pilotos que não davam certo na Fórmula 1, ou que já não tinham nenhum outro destino dentro do automobilismo, eles optavam por ir para a Fórmula E, já que estava crescendo, ter um caminho ali que antes era inesperado. Mas eu acho que a situação mudou, porque a categoria vem crescendo de certa forma. Claro que ainda está muito longe de ser aquilo que eles almejam que ela seja um dia, ou de ser uma grande potência, mas que vem atraindo novos fãs, né? Atraindo o olhar de novos pilotos também. A gente pode ver até o próprio Zeni Malone, né? Que optou por ir para a Fórmula E, ele que está na Fórmula 2, inclusive não vai participar do GP de Abu Dhabi esse fim de semana, pois vai estar em São Paulo. Ou seja, até pouco tempo atrás era um pouco incomum a gente ver esse tipo de decisão de um piloto que sempre sonhou com a Fórmula 1, que sempre quis estar na categoria principal, e sair de uma Fórmula 2 para uma Fórmula E, assim, confiante, né? Certo de que é o caminho certo a ser seguido, é algo que era um pouco inesperado, que a gente não costumava ver muito e que está, não estou falando que está virando normal, mas está virando uma tendência. Eu acho que a Fórmula E tem ganhado nome, né? É uma categoria completamente competitiva, tem pilotos de grande nome ali, com passagem pela Fórmula 1 e outras categorias também, que acabam impulsionando um pouco a fama da Fórmula E, e acredito que vai ganhar novos adeptos. E com a chegada de pilotos jovens, como exemplos dele Malone, que eu volto a citar aqui, é interessante também para ajudar nesse aumento de popularidade, porque as pessoas começam a olhar, né, com outros olhos. Poxa, talvez tinha um futuro na Fórmula 1, sonhava com isso, para a Fórmula E, o que tem de tão especial nessa categoria? E é um movimento que seria interessante também para o Felipe Drogovic, quando testou ali com a Maserati. Concordo com o Gabo também, que ele era o nome mais provável para ter, né, um brasileiro ali na categoria nos próximos anos, mas optou por continuar na Fórmula 1, ainda tem alguns planos por lá, enquanto os irmãos Fittipaldi eu não vejo muito na Fórmula E, vejo mais focando na Indy também, com o próprio Caio Collet. Então, acho que a categoria em si, ela vem crescendo, ela vem traindo novos olhares. Eu acho que deixou de ser há muito tempo, né, uma categoria de refúgio, realmente. Precisa ter talento para estar ali, precisa ter habilidade para estar ali, e é um caminho quase que hoje é uma opção muito viável para aqueles que não almejam mais chegar à Fórmula 1, que vêm após a Fórmula 1 fechada, e isso é bom para a categoria, porque vai juntando uma quantidade boa de talentos, e claro, quando a categoria cresce, você também precisa de financiamento, você precisa de mais patrocinadores, e aqueles que também levam isso para a categoria, como qualquer outra, em outro lugar importante, também conta. Então, acho que a Fórmula E, ela está abraçando uma quantidade de pilotos jovens que estão chegando ali. Também temos o Bennett da McLaren lá, que vai estrear agora, né, Bennett? Esqueci o nome dele agora, talvez o Gabo até me lembre. Taylor Barnard. Taylor Barnard, exatamente. Que ele correu no ano passado, né, como reserva, foi para substituir, hoje nessa temporada vai ser titular. Ou seja, está abrindo uma porta interessante para jovens talentos que não se veem mais na Fórmula 1 ou não optam pela Indy neste momento. Então, a Fórmula E realmente está atraindo novos pilotos jovens e atraindo novos patrocinadores, que eu também acho que é importante para o crescimento nos próximos anos. A Fórmula E, como eu já mencionei, estreia a nova temporada, começa esse novo campeonato neste fim de semana, neste sábado, dia 7 de dezembro, aqui em São Paulo, novamente no AMB, segunda vez neste ano que a categoria passa por São Paulo, né? Teve a corrida da temporada passada no mês de março, se eu não estiver enganado, e agora volta para o AMB. A corrida passada foi vencida pelo Sunbird, uma boa corrida, mas tem algumas diferenças do campeonato deste ano, né? Temos a entrada da Gen 3 Evo, né? A evolução da terceira geração dos carros
algumas pequenas alterações, um aumento de potência, a entrada do Pit Boost, que vai substituir o Attack Charge. Então, a categoria vai se transformando, vai fazer algumas modificações para tentar se livrar daquelas pack races, né, aquelas corridas de pelotão que marcaram a temporada passada e que foram alvos de críticas de pilotos e até de alguns torcedores. Mas, ainda assim, então fica assim essa sensação de imprevisibilidade para o campeonato que começa nesse fim de semana. Vou soltar essa pergunta para os dois, pode passar já direto de um para outro. Gabo, o que você consegue imaginar dessa temporada? Novos carros, novos pilotos no grid, muitas mudanças, né? Um piloto indo para uma equipe para outra. O que você consegue imaginar desse campeonato? Você acha que Porsche e Jaguar seguem como força dominante? Eu acho que Porsche e Jaguar vão seguir como as favoritas, né? Mas a gente espera um cenário um pouco mais equilibrado, talvez, né? Acho que toda essa questão da entrada, né, do Gen 3 Evo, né? Então vai ser um carro que vai ter uma aderência muito mais forte ali, uma tração muito mais forte, inclusive na parte dianteira, né? Essa tentativa de buscar um equilíbrio, né? Porque o público gosta de ver corridas mais apertadas, né? As famigeradas pack races, mas a gente sabe que os pilotos não necessariamente gostam, né? Porque, enfim, tem um quê de imprevisibilidade e talvez tenha um quê de nem ser sempre justo com quem faz um grande trabalho durante toda a prova, né? Então tem essas questões que ainda precisam ser resolvidas, que a gente vai ter essa resposta só na pista mesmo, né? A gente não teve a oportunidade de ver necessariamente os carros, né, na pré-temporada. A pré-temporada ela não tem uma transmissão oficial aqui para cá, mas enfim, essa corrida de São Paulo é uma corrida bem interessante, né? Uma das pistas mais legais do calendário, né? A Fórmula E agora também está começando a experimentar novos tipos de pista, né? Tipos que envolvem mais retas, mais aceleração, mas isso também envolve muito o fato da categoria estar evoluindo, né? Pô, a gente bateu 10 anos de Fórmula E agora, né? Então é uma categoria que ela vai evoluindo, vai dando pequenos passos, e é bom que tá dando passos talvez mais rápidos do que o necessário, né? Quer dizer, não, é só reformulando, né? Passos mais rápidos do que o esperado, porque, por exemplo, a gente teve o Gen 3, ele é um carro razoavelmente novo, ele tem 2, 3 temporadas no máximo, e a gente já vai ter uma evolução, e aí daqui a pouco já vai ter o Gen 4, então é legal que, conforme as coisas vão avançando, o desenvolvimento da categoria vai acelerando também, e, enfim, eu acho que em determinado momento vai conseguir cativar mais gente. Então é um início bem bacana, é legal que vamos abrir a temporada em São Paulo também, né, para quem está confuso, né, do motivo, muito porque o sambódromo vai precisar ser fechado pela razão pela qual o sambódromo existe, que é o carnaval, né? O carnaval esse ano é em fevereiro, então precisa, né, ele ser fechado, né, para os reparos, etc. E aí a melhor forma de ajeitar, né, foi justamente colocar em dezembro. Não é uma data tão legal, né? Até porque coincide aí com a finalização da Fórmula 1, né? Então acho que você dividir espaço com a Fórmula 1 é um pouco chato, mas, enfim, paciência, né? O esporte motor, a partir do momento que a Fórmula 1 ocupa 24 datas no calendário, você vai ter que ter esses conflitos, e acabou sendo o azar do Brasil esse ano. Mas tem tudo para ser uma corrida bem interessante. Acho que muitas respostas a gente só vai ter mesmo na pista. Eu acho que a temporada promete mais uma vez, assim como é de praxe na Fórmula E, ser muito competitiva. A gente tem aí os pilotos da Porsche, da Jaguar. A Porsche, né, que inclusive venceu o Mundial de Pilotos pela primeira vez na última temporada com o Pascal Wehrlein, e agora busca vencer o Mundial de Equipes e de Fabricantes, né? E agora é Construtores, na verdade, mudou de nome pela primeira vez também, desbancar a Jaguar nessa temporada. E a Jaguar, por sua vez, vem com uma dupla que cometeu muitos erros nas últimas corridas, que é o Mitch Evans, o Nick Cassidy, que era o favorito até certo ponto a vencer o campeonato no ano passado, mas teve uma rodada terrível ali em Portland. Então, são pilotos, né, das principais equipes, Porsche, Jaguar, que tem o Antônio Félix da Costa na Porsche, que teve uma temporada muito irregular no ano passado, chegou a ser ameaçado, quase perdeu a posição para o Nico Miller. Então, continua ameaçado, né, uma mudança que ainda está sendo cogitada aí até o final da temporada, mas mesmo assim venceu 4 corridas, então tem que mostrar uma certa recuperação. Então, a gente pode esperar uma certa disputa, obviamente, entre esses 4 pilotos das suas principais equipes, mas também temos a Nissan, como mencionei aqui, que é uma equipe que vem crescendo desde o ano passado, deve ser a terceira mais forte, todos estão de olho na Nissan, com o desenvolvimento que a equipe vem tendo nos últimos anos, né? E tem 2 grandes pilotos também, o Roland e o Nato, e agora tem o Sete Câmara, que pode ajudar também no desenvolvimento ali, mas na parte interna, né? Nos bastidores também é muito importante, e outras equipes que a gente fica de olho, como é o caso da própria Kiro, que agora vem com
com o trem de força da Porsche, temos também a Envision, que teve uma temporada bem ruim no ano passado, né? A Maserati, tem algumas equipes que ficam mais no fundo do pelotão, mas que é uma evolução que vem acontecendo nos últimos anos, de todas as equipes estarem aos poucos tentando entrar mais nessa competitividade. Eu acho que a gente pode esperar um pouco disso nessa temporada. Como o Gabo bem disse, tem algumas corridas, né? São as corridas de pelotão, que a gente adora ver a corrida de pelotão, mas ao mesmo tempo os pilotos não gostam, então também continuará essa discussão, né? O Yannick Vergne é o principal crítico desse tipo de formato, de até ameaçou deixar a categoria. Então são discussões que vão se repetir, mas ao mesmo tempo vai ser interessante também ver essa geração nova de carros, que vai ter ali a tração integral, vai ter também o novo pneu da Hankook, que vai ser mais macio, vai degradar mais rapidamente. Então os pilotos terão que conseguir economizar mais os pneus, é mais um fator que entra em jogo. Não que não era antes, mas se torna um fator maior agora. O Pascal Wehrlein soube lidar muito bem com isso no ano passado. Temos também a questão do pit bush, né, que é a questão do attack charge, que vem sendo testado, vai ser discutido novamente como vai ser utilizado nas corridas de rodada dupla. Teve aquela questão da demora em fazer o abastecimento ali, né, abastecimento entre aspas, a recarga de 30 segundos nos boxes. Então, são muitos fatores interessantes que a gente está vendo na pista dos pilotos, a habilidade de cada um, a competitividade dos pilotos, os treinos de força de cada carro, mas também das regras que estão mudando na categoria, que tendem, obviamente, quando tudo mudar novamente na geração 4, em 2026, que a gente tenha, né, mais marcas se comprometendo, como está acontecendo, muitas marcas já se comprometeram com a próxima geração de carros, né? Temos aí a própria Porsche, a Jaguar, a Maserati também, a Lola, a Yamaha. Então, a Fórmula E está crescendo, está se desenvolvendo. Eu acho interessante ter essa aproximação do público, como o próprio Gabo também mencionou, que vem acontecendo aos poucos, e começar aqui em São Paulo, que é sempre um pessoal que é mais aberto a isso, né? Ali no AMB o pessoal costuma comparecer, costuma gostar das corridas, e o E-Prix de São Paulo sim apresentou boas edições, né? Com resultados surpreendentes, como foi decidido na última curva do ano passado. Então a gente espera que volte a se repetir, não só em São Paulo, mas em outras etapas, para atrair ainda mais o público e assim a categoria continuar se desenvolvendo. E só um adendo, né? A pré-temporada da Fórmula E também foi afetada, porque ela aconteceria em Valência, vão rolar aquelas fortes chuvas, as inundações, o circuito foi destruído. Era uma pista que a Fórmula E já conhecia, já tinha corrido no passado, já tinha feito testes, e tiveram que mudar as pressas para Jarama, uma pista desconhecida, foi um circuito ali que não tem tanta variação de traçado, então foi meio que improvisado, colocaram umas barreiras de pneus na pista para tentar dar uma improvisada. Não foi o teste ideal para essas equipes e para esses pilotos. Então, de fato, São Paulo vai ser o primeiro desafio dessas equipes com esse novo carro para a temporada 2024-25, neste fim de semana, com transmissão do Grande Prêmio de todas as atividades. A abertura do campeonato, a gente vai trazer na sexta-feira, às 5 horas da tarde, o primeiro treino livre. Depois, no sábado, tem logo de manhãzinha, às 7 horas, do treino livre 2. Depois vem a classificação e à tarde tem a corrida, o E-Prix de São Paulo, com transmissão de Jefferson Kern, com os comentários de Pedro Henrique Maron e João Pedro Nascimento, nossa equipe habitual, além de uma grande equipe lá no AMB também fazendo a cobertura para o site grandepremio.com.br. Contamos com a audiência de vocês em todas as plataformas neste fim de semana de abertura da Fórmula E. Mas, passando para outros assuntos, porque temos muita coisa para falar de esporte a motor, hoje a gente vem veio falando de uma categoria que vai começar e agora vamos para uma que está terminando a temporada, que é a Fórmula 1, e graças a Deus está acabando, porque ninguém aguenta mais tanta corrida da Fórmula 1. A gente está triste com tanta coisa de Fórmula 1, porque, olha, 24 etapas é muita coisa. Nesse fim de semana tem o GP de Abu Dhabi. Mas, depois do que aconteceu no Qatar, a gente pode dizer que os olhares no mundo da Fórmula 1 não estão necessariamente dentro da pista. Apesar de algumas coisas que aconteceram, algumas disputas, a gente está muito de olho no que acontece fora das pistas. E uma dessas é como é que eu vou dizer? O autoritarismo de Mohammed Ben Sulayem, que vem crescendo cada vez mais, demitiu um monte de gente ali na FIA, tirou o diretor de prova, mudou, acumulou função do Rui Marques nesse fim de semana, já disse que os pilotos não têm nada a ver, não tem que se meter nas decisões dele. Tá bravinho, né? O presidente da FIA,
anda dando seus pitis por aí. E hoje saiu uma notícia de que a FIA propõe uma mudança para dar mais autonomia a ele nessas acusações que têm sido feitas por pilotos recentemente sobre desvios financeiros e manipulações na Fórmula 1. Gabo, o que esperar desse futuro da Fórmula 1, do Ben Sulayem comandando a FIA? Ele está levando a Federação Internacional de Automobilismo realmente para um buraco e para uma ditadura que parece que ele sempre quis, né? A situação está ficando cada vez mais complicada, né? A FIA vive uma crise imensurável, né, nas últimas semanas, e não só pela saída aí do Neil Swedish, né, mas a gente está tendo muitas saídas e a FIA está claramente ficando sem gente para trabalhar. Então, por exemplo, o Rui Marques, ele acumulou funções aí, e ele vai acumular muito provavelmente de novo nesse fim de semana, né? Inclusive, foi confirmado que teve a adição da terceira corrida da F1 Academy, né, nesse fim de semana, né, para compensar o cancelamento, né, que uma das corridas que era para acontecer no Qatar não aconteceu por causa, né, de um atraso na programação ali, por causa de um acidente na Porsche Super Cup. Enfim, esse acúmulo de funções está acontecendo porque a FIA está cada vez com menos gente para trabalhar e claramente o Sulayem também está perseguindo pessoas, né, especialmente pessoas ali do departamento de ética, departamento de compliance da FIA, que prepararam investigações em cima dele a respeito de várias coisas que estão acontecendo. Então, houve, por exemplo, uma investigação a respeito de um suposto fundo do Sulayem, que era uma grana ali que ele destinava aos clubes membros da FIA, meio que naquela tentativa ali de já se articular politicamente ali, meio que praticamente comprar votos, né? A gente pode falar no português, claro, aqui, praticamente comprar votos para a próxima eleição da FIA. Também demitiu o cara do departamento de compliance que fez as investigações sobre as duas acusações de manipulação que ele teve no ano passado, né? Ele teve uma manipulação dele ter tentado reverter uma punição do Alonso no GP da Arábia Saudita do ano passado, e também de tentar barrar a liberação da pista de Las Vegas, né? Que aparentemente ele tentou intervir nessas duas situações. E, enfim, está cada vez ficando mais complicado, porque se essa mudança eventualmente foi proposta passar na audiência geral, a FIA ela vai perder completamente o controle entre o departamento de ética, o departamento de compliance dela, e também sobre o Senado da FIA, né? O problema é que muita gente ali dentro do Senado da FIA apoia o Sulayem, né? Boa parte dos membros do Senado da FIA são ali do Oriente Médio e tudo mais. Você tem ali empresários ricos, né? Inclusive o filho do Carlos Slim é um deles. Então muita gente ali que apoia o Sulayem. Então se o Sulayem ele tiver mais autonomia, ele vai poder agir sem ser fiscalizado a respeito do que ele está fazendo. E assim, claro, a FIA não é necessariamente uma organização que é flor que se cheire, né? A gente lembra aí do que foi, né, os 16 anos de Max Mosley e tudo mais. O Jean Todt também acho que não foi um presidente necessariamente que agradou a todos, mas sei lá, acho que ao menos a gente tem um mínimo de respeito pelo Jean Todt. Então, a ver como vai ser essa questão dessa Assembleia Geral, está marcada aí para o dia 13, que propõe essas mudanças, que aí o Sulayem ele vai ter o direito de escolher quem vai gerenciar essas investigações, né, do Departamento de Ética, da Comissão de Ética da FIA, ou seja, né, ele vai poder basicamente selecionar quem que vai poder investigá-lo, né, a respeito das irregularidades que ele faz. Então, é muito curioso, porque a gente tem que ver como vão ser os movimentos a respeito disso, porque para mim, ele com mais autonomia, é ele também mais perigoso, e aparentemente os autoclubes aí que a gente vê, tanto dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos não vai ficar contra o Sulayem agora, né, especialmente por conta da possível entrada da Cadillac, que ele foi um dos que mais articulou isso, inclusive, mas a gente vê vários autoclubes da Europa prestando um certo apoio a ele, então está criando-se um clima meio chato, né, porque basicamente ele está começando esse período, né, essa tentativa de ter essa autonomia, essa blindagem, né, da FIA, que na verdade ele fazer o que ele quiser, e basicamente tendo muito apoio político para isso, e não surge até agora, né, a gente não vê surgindo com força uma oposição capaz de batê-lo nas próximas eleições da FIA. Se eu não me engano, acontece em 2025 ou 2026. Eu não lembro agora, acho que é enfim, é um 2026. Então vai criando-se um clima insustentável, a ver como os pilotos vão se comportar a respeito disso, né? Porque a gente vê claramente que os pilotos não gostam dele, né? Por várias declarações que a gente vê, por toda a nota da GPDA. Teve até um momento curioso, né, que eu não sei se foi proposital ou não sei se vocês viram o vídeo do Oscar Piastri ignorando ele ali depois da vitória dele na corrida sprint. Então, eu queria muito que os pilotos tivessem uma voz, uma união para se posicionar contra essas mudanças dentro da FIA. Vicente, e aí fica um clima realmente complicado, né?
para o Ben Sulayem, porque ele vai se blindando, ele vai mostrando esse autoritarismo dele, só que os donos do espetáculo estão contra ele, são os pilotos. Então fica uma situação desagradável, fica uma situação incômoda, porque tem ali o cara que comanda tudo e tem os caras que estão se arriscando, que estão dando o espetáculo, que são os xodós dos torcedores nas redes sociais, nos autódromos. Você acha que essa situação vai explodir, vai chegar numa situação insustentável em breve? Deveria, pelo menos deveria. Os pilotos, eles se reuniram, mandaram aquela carta lá, né, logo após. Eles contestaram as punições feitas ao Leclerc, ao Verstappen, por causa dos xingamentos e tudo mais, dizendo que eles são adultos e querem ser tratados como adultos. E aí até questionaram o uso do dinheiro, né, das multas, para onde vai esse dinheiro. Ou seja, pediram mais transparência, que até certo ponto é o normal, é o que se espera, né, já que eles estão sendo punidos uma quantia que, para as equipes, pode não ser muita coisa, mas é considerável. Eles têm que saber para onde está indo esse dinheiro, né? Até essa questão que o Gabo citou do fundo do presidente, tem esse negócio de compra de votos para próximas eleições, é o fato que ele tem muita força política dentro da FIA, e a força política pode se conquistar de duas formas, né? Com a aprovação das medidas que ele faz, ou por meio de algum conchago ali, né, com seus companheiros, que eu acho que é o lado mais possível nessa visão do Sulayem, que ele tem muito apoio interno da FIA, de todas as federações, né, até no ano passado, nas duas investigações que ele foi envolvido, do GP da Arábia Saudita, do GP de Las Vegas, depois que ele foi inocentado, veio uma debandada de gente defendendo o Sulayem, toda semana era alguém postando uma carta defendendo, ou seja, a gente vê que ele realmente tem um apoio político muito grande lá dentro, e que se depender de algum motim interno, isso não vai acontecer, até porque ele está mexendo as peças ali para que só as pessoas que realmente interessem a ele permaneçam dentro da FIA. Todos aqueles que de alguma forma, né, se opõem a ele, fazem qualquer coisa que ajude em uma investigação, algo do tipo, ele está totalmente se livrando dessas pessoas e deixando aqueles que dão suporte a ele, né? E aí chegou nesse ponto que é o de hoje, na notícia que saiu hoje, que ele pode ter esse controle ainda maior no que vai ser ou não investigado, nas atitudes dele, o que é realmente algo muito, muito grave olhando para uma federação como é a FIA. E, mais uma vez, como o Gabo disse, não é que a FIA seja mil maravilhas, que agora ficou terrível de uma hora para outra, mas sem dúvida, o Sulayem, ele está mudando um pouco essa feição da FIA, está trazendo um pouco de... As pessoas não estão tendo aquela... Não é que tinham, mas estão gostando cada vez menos da FIA por causa do comando do Ben Sulayem, que criou durante esse tempo diversas polêmicas bem inúteis com os pilotos, que a questão das joias também, proibiu a questão da manifestação política, na época que o Hamilton se manifestava muito em questão do movimento racista, né? E agora a questão dos palavrões, e aí respondeu a carta dos pilotos dizendo que não é da conta deles, do que ele faz com o dinheiro, ou seja, realmente falta transparência, e cabe aos pilotos da Fórmula 1 realmente se unirem para agir contra isso, até porque, né, quando você tem uma movimentação na FIA, que há muita troca de pessoas ali, a gente vê o Rui Marques, por exemplo, que teve essa jornada dupla no fim de semana e cometeu ali alguns erros também na direção de prova, a gente vê que, né, teve uma... Me fugiu a palavra, foi muito mais rígido do que normalmente estava sendo na direção de prova, com stop and go, com punições que influenciaram diretamente no resultado da corrida, a posição do Lando Norris, que pode influenciar no campeonato. Então, quando você tem medidas que atingem o campeonato, atingem a Fórmula 1 de certa forma, e as equipes, e aos pilotos, a como eles se comportam, como eles aparecem em frente às câmeras, eu acho que o mínimo é os pilotos se reunirem e terem, né, algum tipo de greve, algo do tipo, eu não sei exatamente o que poderia ser feito contra o Sulayem, protestando de fato contra o que ele vem fazendo dentro da FIA, em essas mudanças todas, que muitas pessoas saem da FIA, a gente nem sabe o motivo porque essas pessoas saíram da FIA, né, dizem que a pessoa pediu para sair, aí no dia seguinte a pessoa desmente essa informação, diz que não pediu para sair, mas foi demitido 5 minutos antes de ter sido, né, o anúncio ter sido feito da demissão. Então, uma confusão tremenda que o Sulayem está criando ali, totalmente um ambiente favorável a ele, e que os pilotos não podem simplesmente ficar olhando isso acontecer. Então, eu espero que em 2025 eles tenham mais união, né, nesse ponto de vista, né, por esse lado, comecem a agir mais e realmente se manifestarem de maneira mais impetuosa, vamos dizer assim, contra esses movimentos que estão acontecendo na FIA, porque a tendência, se ninguém der um basta nisso, é que venha a piorar. Que realmente vai piorando, realmente vai tomando mais controle para que tudo fique cada vez mais favorável a ele, né? Eu vou até citar aqui o Toto Wolff que disse, o Toto Wolff disse que não precisa ser transparente em relação a tudo, quem sai ou quem entra, pode demitir, o Sulayem pode demitir quem ele quiser.
No entanto, o resultado tem que ser visto na Fórmula 1, o que está acontecendo na categoria, e não está sendo visto nenhum resultado bom na Fórmula 1, muito pelo contrário. Então, aqui começa o questionamento, e é até bom que, além dos pilotos, os próprios chefes de equipe, as próprias equipes e tudo mais, se posicionem contra esse autoritarismo do Ben Sulayem. A gente já viu no passado a Federação Internacional entrar ali em disputa com os pilotos. Nos anos 80 tem um clássico, em 82 teve um clássico ali dos pilotos se rebelando, não querendo correr na África do Sul por conta de medidas da Federação Internacional, e ali foi quando o Bernie Ecclestone começou a ganhar força no mundo da Fórmula 1 para ser um chefão da categoria. Depois tivemos no final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, o Senna também entrando em conflito com o Jean-Marie Balestre. Então, temos casos passados de pilotos se rebelando contra a Federação Internacional de Automobilismo, tendo essa voz a mais. Vocês esperam alguma coisa de boicote, alguma coisa a mais desses pilotos? Ou vocês veem que isso ficou muito no passado e a Fórmula 1 vai acabar seguindo desse jeito? No máximo pode vir um apoio do Liberty Media. Eu acho que um boicote é algo muito difícil da gente imaginar em qualquer âmbito esportivo, né? A gente realmente precisava ser algo muito mais forte, assim, né? Tipo, uma atitude um pouco mais forte, assim, que acho que pesasse um pouco mais até no próprio bolso dos pilotos para que houvesse algum tipo de boicote. Mas eu acho que a gente pode ter manifestações, mesmo que silenciosas, né? Ou menos explícitas, eu acho que elas podem sim acontecer a partir do ano que vem. Mas tudo depende, né? Primeiro se o Sulayem vai sossegar e o quanto que os caras vão se incomodar, os pilotos especificamente vão se incomodar com isso. O boicote eu acho que é um negócio um pouco mais pesado também, mas eu não descartaria. Mas não é tão simples porque envolve muitas coisas. Até o próprio Gabo disse questão financeira, tem questão, vão boicotar, não vão participar de tal corrida. Isso envolve patrocinador, envolve interesse de diversas partes. Não é tão simples fazer assim, os pilotos tomarem uma decisão por conta própria. Mas, caso a situação realmente vá se agravando, eu acho que o boicote assim, é a medida mais radical que existe, mas outras manifestações, né, também mais contidas, ou talvez também mais explícitas também antes de cada corrida, um posicionamento na hora de se posicionar no grid ali, qualquer algo desse tipo, eu acho que pode ser possível se os pilotos começarem a colocar mais a boca no trombone e protestar de maneira mais rígida contra o Sulayem. Pois é, Fórmula 1 então se encaminha para essa última etapa do campeonato neste fim de semana em Abu Dhabi, treinos na sexta, sábado e domingo. Você vai poder acompanhar depois dos treinos da sexta o briefing, no sábado também depois da classificação e após a corrida no domingo. Sábado e domingo tem a segunda tela, o React, ao vivo na GPTV, nosso canal aqui no YouTube. Você vai poder curtir o Grande Prêmio de Abu Dhabi sem ouvir certas abobrinhas da televisão, porque aqui a gente não fala abobrinhas. Quer dizer, a gente até fala, mas a gente sabendo que está falando bobagem, né? Não finge que é inteligente nesse período. Mas enfim. E tem ainda a MotoGP, que já encerrou sua temporada, a gente já conhece o campeão, Jorge Martin foi o vencedor, mas ela vive um momento de apreensão para 2025, que é a crise da KTM, especificamente do grupo Pierre Mobility, que aí gerencia KTM, Husqvarna, GasGas, entre outras marcas de moto no mercado. Estava presente também na MotoGP como KTM e como GasGas nesse último ano. Era a equipe do Pedro Acosta, a GasGas, se você não se lembra. O grupo Pierre Mobility está vivendo uma grande crise financeira e a KTM também está sendo bem afetada. Entrou em modo de autoadministração para evitar falência e para poder continuar no projeto da MotoGP. A questão é que, segundo a revista inglesa Autosport, por conta dessa grande crise, né, dessa dívida de 3 bilhões, com B, bilhões de euros, cerca de 19 bilhões de reais na cotação atual, o desenvolvimento da KTM para 2025 na MotoGP foi interrompido. E aí vai afetar não só a KTM, com a equipe principal, a equipe de fábrica, mas também a Tech 3, a equipe parceira. E aí afeta também o quarteto de pilotos, Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales e Marco Bezzecchi. Desses aí, altíssimos salários, principalmente Viñales e Binder, têm altíssimos salários no grid da MotoGP. E é uma situação complicada
porque a MotoGP já tem um grid curto de 22 pilotos, corre o risco de perder aí 4 motos. A Dorna, promotora do evento, está realmente muito preocupada com a possibilidade de perder a KTM com todas essas dívidas. Gabo, o que você acha disso tudo? É uma equipe, é uma marca forte no mercado, a KTM, é uma marca muito presente, não só dentro das pistas, mas também nas ruas, em outros esportes, né, em outras categorias, né? É uma marca que anda muito bem no Dakar, no motocross, e que pode sair do grid de maneira repentina por conta de uma dívida enorme por ter dado um passo maior que a perna nos últimos anos. É uma situação meio complicada aí da KTM, né, especificamente da equipe, que inclusive tem uma afiliação até recente com a MotoGP, né, ela entrou, não tem muito tempo, mais ou menos, se não me engano, foi 2012, se não me engano, que ela voltou, um pouco mais para frente, né, então demorou até para a KTM chegar no ritmo ok, de poder brigar por vitórias e tudo mais. Tudo isso foi muito importante para a equipe, definitivamente. E é um momento complicado porque a MotoGP recentemente também perdeu a Suzuki, né? Por mais que a Suzuki não tivesse clientes, né, era uma marca importante, né? Então, e mostrava um pouco da variação ali que a MotoGP tinha. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente está vivendo um problema, não digo que uma crise com esse novo regulamento, né, mas a gente vê que o domínio da Ducati está muito forte e, ao mesmo tempo, parece que esses investimentos da KTM estão começando a ir pela culatra, né, especialmente quando as dívidas que o grupo está acumulando são muito altas, são dívidas que, inclusive, já se impõem, inclusive, na interrupção da fabricação de motos de rua, né, a partir de 2025, pelo menos nos primeiros meses, a KTM não vai fabricar novas motos, ela vai precisar fazer todo um replanejamento de alinhar isso com suas concessionárias. Primeiro tentou garantir que isso não afetaria a MotoGP, mas a gente já vê que o desenvolvimento vai virar algo muito complicado. E realmente a MotoGP ela não pode se dar o luxo de perder mais uma montadora, especialmente porque, enfim, essa perda recente da Suzuki foi complicada, e especialmente porque às vezes você tem marcas que quando elas saem da MotoGP é um pouco diferente da Fórmula 1, né? Porque a Fórmula 1, a gente tem a Honda aí que está indo e voltando há não sei quanto tempo, mas a MotoGP é diferente. Por exemplo, a gente perdeu a Kawasaki na época da crise mundial e até hoje ela não voltou, né? Ela segue lá também no Mundial de Superbike e tudo mais, mas até hoje não voltou para a MotoGP, porque também tem uma questão de custos e tudo mais. Então é bem perigoso aí. Espero que realmente a operação da KTM, mesmo que a KTM fique mais atrás no grid, né? A gente vê a KTM hoje pau a pau, basicamente, não pau a pau, mas atrás da Ducati era claramente a segunda melhor moto, né? A gente espera que pelo menos eles consigam congelar esse desenvolvimento, mas se recuperar financeiramente para poder se manter na MotoGP, ou que a MotoGP, né? Agora a gente não sabe aí como vai ser, né? A partir do momento que for finalizada a aquisição do Liberty Media, se o Liberty Media também pode trabalhar para trazer uma nova montadora de volta, né? Trazer, quem sabe, a Suzuki, a BMW, a Kawasaki. Acho que opções a gente sempre vai ter, né? Então, é outro ponto de curiosidade que a gente pode levantar aí sobre essa possível, sobre essa crise que a KTM está vivendo, mas eu espero que a KTM fique. Curiosamente, você falou da Suzuki e saiu uma entrevista hoje do presidente da Suzuki, presidente esportivo, da área esportiva da Suzuki, ao site Moto Sprint, dizendo que não tem a menor intenção de voltar, porque a prioridade da Suzuki hoje é, de fato, o mercado de moto de rua, não a parte esportiva, não andar em MotoGP ou Superbike. Então, infelizmente, a Suzuki deve ser ausência aí por mais um tempo. Tem aí para frente, 2027, a MotoGP pretende implementar um novo regulamento. E aí várias marcas estão de olho nisso. Uma delas, a principal delas, é a BMW, que faz sucesso no Superbike, foi campeã agora com o Toprak Razgatlioglu, muito bom falar esse nome. É uma equipe que pode aparecer no grid, é uma marca que pode aparecer no grid, Vicente. Mas acho que hoje você perder a KTM, que é a segunda força do grid, ali brigando com a Aprilia, é um golpe muito pesado para a MotoGP, né? Sem dúvida. A situação da KTM não é, obviamente, só ruim para a própria KTM, mas também é para o campeonato. Como você bem disse, é a equipe que foi na segunda posição no Mundial de Construtores nessa última temporada. Tem grandes pilotos, tem o Pedro Acosta, que é a sensação do momento, né, que chegou também já mostrando serviço, então foi agora para a equipe principal. Então, assim, é sempre muito importante manter grandes marcas
em seu campeonato, que atrai novo público, atrai também patrocinadores, acaba também, obviamente, com consequência, melhorando a categoria, então expandindo a categoria para, né, mais lugares. Isso é sempre muito importante em qualquer lugar que seja. Então, a KTM, a situação é até bem complicada, é uma pena que tenha chegado a esse ponto. Como você bem disse, são 3 bilhões de dívidas, né? Mas para se manter em 2025, eles esperam 100 milhões de euros aí para conseguir ter a operação funcionando normalmente. A KTM até chegou há rumores que indicam que chegou a conversar até mesmo com a própria Red Bull, né, que é uma parceira ali da marca na MotoGP, para que eles também conseguissem, né, ajudar, de certa forma, a manter a equipe, né, as operações da equipe nessa temporada. Inicialmente, as informações é de que não afetaria de maneira alguma, né, o desenvolvimento da moto, mas, obviamente, não tem como evitar, não tem como isso acontecer. A partir do momento que todas as operações começam a ficar um pouco mais resguardadas, vamos dizer assim, fabricação de motos de rua, obviamente, na competição também isso vai ser afetado e é triste que isso aconteça. Mas, assim, é importante que a KTM se mantenha, é importante que a KTM dê a volta por cima, é importante que a KTM consiga se manter viva e nos próximos anos venha se tornar continuar sendo uma grande marca, mas eu quero dizer, ser mais competitivo a ponto de chegar ao nível de uma Ducati, realmente brigar por títulos. Então, é importante para a MotoGP que consiga fazer isso. A Dorna está preocupada, como você bem mencionou. Então, é até interessante que a própria organizadora consiga encontrar uma maneira de ajudar uma marca de tamanho e nome, já que todos acabam sendo beneficiados, né, quando uma marca consegue permanecer por bastante tempo dentro de uma categoria. Então, a gente tem que aguardar aí a KTM e ver o que vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que a situação é complicada, mas essas grandes marcas conseguem, de uma maneira ou de outra, conseguir contornar a situação, nem que leve bastante tempo, e olhar para o futuro aí, para a continuidade, porque eu acho que é importante para o campeonato. Pois é, falei que a KTM é a segunda força do grid, foi a vice-campeã esse ano do Mundial, mas ela não vence uma corrida, né, um GP, desde a Tailândia em 2022. Ano passado, em 2023, ganhou uma sprint com o Brad Binder na Espanha, então vive um longo jejum, não vive a melhor das fases no Mundial, até porque a MotoGP tem sido dominada pela Ducati. A gente vai chegando nessa reta final do nosso Paddock Sprint, relembrando que o fim de semana é de Fórmula 1, teremos briefing na sexta, no sábado e no domingo. Sábado e domingo temos o React, a segunda tela com o GP de Abu Dhabi, 24ª e última etapa do calendário. E é claro, temos a Fórmula E no Grande Prêmio na nossa GPTV aqui no YouTube. Sexta e sábado, treinos livres, classificação e corrida, cobertura completa, transmissão ao vivo com imagens. Você vai poder curtir aqui no Grande Prêmio, a casa da Fórmula E no Brasil. Agradeço Gabriel Carvalho, Vicente Suela pela participação, Carol que está nos bastidores aqui nos salvando, e a todos que acompanharam. Nos vemos na semana que vem com mais um Paddock Sprint. Até lá! O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.